Olá a todos, meu nome é Pedro dos Santos, sou professor na College of St. Benedict e St. John's University em Minnesota. Gostaria muito de estar presente aí em Florianópolis, mas infelizmente não deu. Muitos problemas de voo aqui dos Estados Unidos. Mas gostaria de mais uma vez organizar os organizadores do congresso e a professora Joana Maria Pedro por organizar essa mesa redonda. É uma honra estar aqui participando com vocês, debatendo esse tópico extremamente importante na luta constante contra o fim do mundo, né? Então eu fiz a gravação da fala que eu ia, da palestra que eu ia dar para vocês aí, do bate-papo que eu ia dar para vocês aí, e vou providenciar esse PowerPoint e algumas recomendações de leitura também no final e deixada na internet para vocês. Mas é uma luta constante contra o fim do mundo, né? E a representação das mulheres na política e a representação de outros grupos marginalizados é essencial para qualquer conversa séria sobre como resolver os problemas que enfrentamos hoje, né? A minha área de pesquisa é a representação feminina em espaços políticos de poder, com foco na influência das instituições formais e informais na eleição de mulheres. E meu foco de pesquisa é o Brasil, mas como temos nessa mesa pessoas muito mais qualificadas do que eu para falar sobre o assunto, eu vou focar no contexto regional da América Latina, das Américas, e global, falando sobre os legislativos e executivos nacionais, um foco maior nos legislativos. Vocês verão na minha fala aqui que o Brasil está cada vez mais atrás de outros países na eleição de mulheres para cargos nacionais. E eu acredito que um dos problemas maiores é o sistema masculinista, masculino, machista e patriarcal que ainda permeia os partidos políticos no Brasil e as instituições de poder em geral no Brasil. Então no próximo slide aqui, vou falar um pouco sobre o meu foco de hoje. Então, hoje eu focarei nos seguintes temas. Primeiro, eu vou fazer uma rápida introdução ao conceito de representação, que guia meu foco de pesquisa. Depois, vou mostrar alguns dados sobre a representação política de mulheres na América Latina. Em terceiro, eu vou falar de alguns casos importantes na representação política de mulheres no mundo. E na discussão sobre mulheres na política na América Latina e no mundo, eu vou focar na inovação institucional que mais influenciou na eleição de mulheres para cargos políticos. As várias políticas de cota implementadas em diversos países. Vou terminar minha apresentação falando um pouco sobre pesquisas que têm mostrado como mulheres são importantes na luta contra o fim do mundo. Então vamos lá. Antes de seguir nesses focos, gostaria de fazer algumas ponderações sobre a questão da interseccionalidade nos estudos de mulheres no poder. Meu treinamento acadêmico foi aqui nos Estados Unidos e me aproximou mais ao conceito introduzido por Kimberly Crenshaw em 89. Mas eu também fui influenciado pelas críticas ao feminismo liberal vindo do sul global e do Brasil, principalmente, né? Vale enfatizar que os estudos de mulheres eleitas para cargos nacionais, como os que eu vou discutir aqui, tendem a focar nas elites políticas de cada país, mesmo quando pensando em lideranças de grupos marginalizados. Então, quando eu penso em interseccionalidade, nos meus estudos de mulheres da elite, eu uso o conceito como Anne Marie Hancock o usa. Tanto a interseccionalidade é tanto um argumento teórico normativo quanto uma abordagem para conduzir pesquisas empíricas que enfatizam a interação de categorias de diferença, incluindo, mas não se limitando a raça, gênero, classe, orientação sexual, e eu adicionaria aqui religião também, né, que é uma coisa que tem sido muito importante, principalmente nesse contexto do crescimento das direitas, extremas direitas no mundo todo, no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo, né? Então eu penso que quando as organizadoras desse evento falam que o colonialismo implica uma visão de mundo imperialista a partir de um poder hegemônico que não é apenas econômico, mas que é sempre político, inclusive na forma como institui uma epistemologia homogênea e homogeneizante que atropela os modos diversos de conhecer e habitar o mundo, estamos falando de interseccionalidade, tanto como teoria normativa, quanto como uma abordagem empírica. Em meus estudos, tento problematizar a categorização de mulheres, já que isso pode ser usado como elemento de homogeneização epistemológica.
Porém, quando comparando vários países e regiões, é importante lembrar que questões interseccionais podem ser diferentes em contextos específicos. Então, o uso de mulher como uma categoria de análise pode nos ajudar a pensar de forma comparativa para então questionar outras categorias de influência em cada contexto sociopolítico. Eu penso, por exemplo, na questão das castas na Índia, né? Nas questões raciais no Brasil e nos Estados Unidos que podem ser diferentes, nas questões étnicas de países que têm uma maioria indígena. Então, isso tudo é importante. Então, as mulheres podem... A categoria mulher pode ser um ancoramento inicial para depois explorar outras intersecções, né? Então, eu espero que a gente possa, inclusive, elaborar essas discussões durante a nossa conversa hoje, durante o resto da mesa redonda, né? Então, vamos lá. Vamos para o conceito de representação da próxima. Então, hoje eu vou falar sobre o número de mulheres eleitas para cargos nacionais, e isso enfatiza o que é chamado de representação descritiva, que é a ideia de que representantes políticos compartilham certas características com seus representados. O embasamento teórico e empírico, para muitos de nós que estudamos representação feminina, vem do trabalho de Hannah Pitkin, no fim dos anos 60. Pitkin vê a representação política como 4 categorias que interagem entre si. A formalística, que são as regras do jogo, quem pode ser eleito, quem pode ser candidato ou candidato, né? A descritiva, que é a semelhança entre o representante e os representados. A substantiva, que é o que os representantes fazem para seus representados. E simbólica, como os representados veem o sistema de representantes. Se eles veem de uma forma positiva, veem de uma forma democrática, inclusive, né? Mais recentemente, estudos vêm promovendo uma 5ª categoria, que é a representação afetiva, ou como as emoções positivas e negativas dos representados são consideradas por representantes. Eu acho que eu vou falar depois um pouco sobre a pandemia, né, sobre as políticas públicas da pandemia, e isso é um pouco nessa questão de representação afetiva, no contexto de considerar as emoções de certos grupos marginalizados especificamente, na tentativa de solucionar os problemas que vieram com a pandemia, né? Nos próximos slides eu vou focar de uma forma relativamente básica na representação descritiva de mulheres na política, baseado em dados coletados regionalmente e também globalmente. Então vamos lá. Antes de cair nos números, mais uma coisa que é importante falar aqui, que é a importância das cotas de gênero, leis de cotas, cota de gênero e outras ações afirmativas em eleições legislativas, principalmente. Como importantes são essas ideias para o crescimento de mulheres eleitas em todas as esferas do poder. O uso de cotas se popularizou principalmente depois da Conferência de Pequim, em 95. E hoje, mais da metade dos países do mundo tem lei de cotas codificadas em lei ou em suas constituições. Você pode ver aqui nesse mapa que eu coloquei aqui para vocês. Claro, como o Brasil nos mostra, ter uma lei de cotas não é suficiente para aumentar significativamente o número de mulheres eleitas. Mas na América Latina e no mundo, tais políticas têm sido fundamentais na mudança de cenários políticos. Em geral, as medidas de ações afirmativas para mulheres tendem a aparecer em 3 tipos. Reserva de lugar constitucional ou por lei, onde existem eleições específicas só para mulheres. Cotas eleitorais constitucionais ou por lei, a mais comum na América Latina, onde existem leis eleitorais especificando um número mínimo de candidatas ou mulheres eleitas. E cotas partidárias voluntárias, onde os partidos decidem como estabelecer forma de ações afirmativas. Então esse mapa de novo mostra aqui, em amarelo são os lugares que tem a lei de cotas na lei, né, tanto constitucional como na lei. Em vermelho são os países que têm cotas reservadas, né, são reservas só para mulheres, são eleições separadas só para mulheres. E em azul são os lugares que existem cotas robustas nos partidos políticos que existem na área. Então você vê os países, por exemplo, os países nórdicos na Escandinávia, o Canadá e a Austrália são alguns lugares que existem cotas nos partidos políticos mais robustas, né? É importante ressaltar que cotas partidárias voluntárias
podem acontecer em sistemas onde existem leis de cotas ou leis de reserva de lugar, muitas vezes indo além do mínimo esperado por lei. Então, existe essa questão também do cascade effect, né? Que quando você muda a lei ou quando algum partido começa uma lei de cotas, você tem outros partidos com cotas voluntárias que acabam tendo, e tendo a lei de cotas pode também forçar alguns partidos a terem políticas mais robustas nesse contexto também. Então vamos lá, vou falar agora sobre mulheres na política na América Latina. Então vamos pensar aqui no Brasil nesse contexto comparativo regional. Na América Latina, a maioria dos países hoje tem leis estabelecendo cotas de gênero para eleições legislativas. Nessa década, temos visto uma nova inovação institucional, que é o estabelecimento de leis de paridade, onde se estabelece que metade de candidatos ou candidatas, ou eleitos ou eleitas, devem ser homens e metade mulheres. Claro que essas leis de paridade, assim como a lei de cotas, são estabelecidas no contexto institucional de cada país, o que leva a variação no número de mulheres eleitas. Então você vê hoje que países com leis de cota e lei de paridade, que Argentina, Bolívia, Costa Rica, Equador, México, Nicarágua, Peru e Panamá, são quase a maioria, né? Então a maioria dos países já tem lei de cota e lei de paridade. E aí tem países com lei de cota, que é o Brasil, Chile, Colômbia, El Salvador, Honduras, Paraguai, República Dominicana e Uruguai. E aí os países que não têm lei de cotas, que é Belize, Cuba e Guatemala. Então, quando eu falar sobre números, vou falar um pouco mais também sobre essas questões. Né? Então, são 8 países com lei de paridade na América Latina, 8 países com lei de cotas, que não estabelecem paridade, e 3 países sem lei de cotas. Vamos para os números agora. Então, agora observando o percentual de mulheres em legislativos nacionais na América Latina. Então, aqui em vermelho, nós temos os países sem cotas, que são Cuba, Guatemala e Belize, que estão no topo, no meio e embaixo. Né? Em amarelo são os países que têm lei de cotas, né? Que variam bastante entre si. E em verde são os países que têm uma lei de paridade. E claro que cada país tem um contexto institucional diferente. Por exemplo, seria o Panamá aqui embaixo. Aqui o Panamá com 21% é um número menor, né? E eu realmente eu não li muito sobre a política, a lei como está escrito no Panamá, mas eu imagino que existem, como no Brasil, existem várias gambiarras, vários loopholes para não aderir a ter uma paridade total de mulheres. Né? Então, assim, com exceção de Cuba, que não tem uma lei formal de cotas para eleições, mas tem políticas de ações afirmativas dentro do Partido Comunista, todos os países com lei de paridade, os países em verde, têm um número mais elevado de mulheres no poder, e com exceção do Panamá, que está ali um pouquinho mais embaixo. Né? Nos países com cotas, mas sem paridade, o que está amarelo na tabela, você vê o Brasil tem o pior número na região dos países que têm uma lei de cotas. O Panamá é um país que tem a lei de paridade, como eu disse aqui, mostram, e o Brasil também mostram que não é suficiente ter uma lei. Né? Existem outras dinâmicas institucionais e partidárias que vão ser importantes para entender o número de mulheres nos legislativos nacionais de cada país. Então hoje aqui nós vamos conversar bastante sobre o Brasil, né? E é importante sempre ressaltar essa questão, que o contexto institucional, cultural também, né, social, vai ser importantíssimo para entender melhor cada país nesse contexto de mulheres na política. Vamos falar um pouco sobre a representação política no mundo e fazer uma comparação rápida aqui de 97 e hoje, né? 97 que foi o primeiro ano que a Interparliamentary Union coletou os dados sobre mulheres nos legislativos nacionais. Os países marcados de amarelo aqui, que são Cuba, Islândia, Suécia, Finlândia e Nova Zelândia, são os países que continuaram na lista dos 15 com mais representação feminina de 97 e 2024. É importante ressaltar aqui Ruanda, onde existe são o maior número de mulheres, onde existe reserva e nos partidos políticos também existe uma cota. No partido político, né, é meio que uma ditadura.
Mas é importante ressaltar isso, que no contexto de Ruanda, existiu também um genocídio que realmente mudou muito as dinâmicas de gênero no país todo, né? E o número de homens foram mortos um número maior durante o genocídio. Então, assim, acho que não queremos usar Ruanda como exemplo para seguir em outros países, né? Como disse anteriormente também, Cuba não existe uma lei de cotas, mas o Partido Comunista tem diretrizes de ações afirmativas dentro do país, né? dentro do partido. O que a gente vê aqui também, em 97, nenhum dos países com a representação feminina tinham leis de paridade. Então, assim, não existia. Em 97, inexistia a ideia de ter uma lei de paridade, que é 50% de homens e 50% de mulheres. Em 2024, todos os países, menos Cuba, entre os 15 mais representativos de mulheres, têm uma política de paridade. Então, assim, é uma mudança bem radical principalmente dos últimos 10, 15 anos. Em 97, países europeus dominavam a lista dos 15 mais representativos, né? Como você pode ver aí. Em 2024, essa lista é mais diversa. Os países nórdicos, especialmente, lideravam a lista em 97. E essas foram todas sem leis específicas, era mais os partidos tendo cotas voluntárias. Em 2024, três desses países nórdicos ainda fazem parte da lista, mas não são mais os que dominam os primeiros lugares na lista. Isso mostra uma mudança global em políticas de ações afirmativas e na possibilidade de eleger mulheres. E aí eu queria só, por um contexto aqui, colocar aqui que o Brasil, em 97, tinha 6,6 mulheres, né, na Câmara de Deputados, que ranqueava 71 de 117 países que existiam nessas medidas da Interparliamentary Union naquele momento. E hoje o Brasil tem 17,5%, que é um aumento significativo, né, de certo modo, mas com uma lei de cotas de 30% ainda é algo que deixa a desejar, mas no ranqueamento 132 de 183 não muda muito o percentual de onde o Brasil está nessa lista, né? Então, por mais que. Então você vê que todos os países aumentaram a representação política, e regionalmente também, vou falar na próxima também, regionalmente todas as regiões aumentaram também, e o Brasil meio que, assim, avançou também, mas acabou ficando para trás, que a gente chama também no outro slide com comparação com a América Latina, né? Então, no próximo slide aqui eu vou fazer uma comparação regional também, com essas mudanças de 97 a 2024, mas focado nas regiões do mundo, né? Então vamos lá. Então aqui mais uma tabela, essa vez comparando os números regionais e o aumento de mulheres entre 97 e 2014, incluindo o Brasil aqui para a comparação. É importante se lembrar que em todas as regiões do mundo nós tivemos um aumento no percentual de mulheres eleitas no legislativo. Está aqui o aumento na Europa, 17%, 7,6%, nos países nórdicos especificamente 9,5%, nas Américas um número significativo de 2,4%, na Ásia, que é o que teve um aumento menor, ainda teve um aumento, né, para 21% em média, então aumento de 8 pontos, na África subsaara um aumento de 17 pontos, no Pacífico também aumento de 9 pontos, também é um lugar que precisa melhorar mais. E nos países árabes, que hoje tem, em média, 17,9% de mulheres eleitas ou nomeadas para as câmaras legislativas nacionais, que é um aumento de 14,6 pontos, né, nessa mudança. Então, coloquei o Brasil aqui, com 6,6 em 97 para 17,5 em 2024, com 11 pontos praticamente, né, de aumento aqui. Então, assim, é interessante ver que a média nos países árabes agora é maior do que o percentual de mulheres eleitas no Brasil, né? Mostrando que mesmo em culturas menos acolhedoras às mulheres no poder, né, o Brasil elegeu uma mulher para a presidência. O Brasil, nas pesquisas da LAPOP, né, de pesquisa de opinião pública, mostram que, em geral, as pessoas são receptivas a ter mulheres na política, né, nas políticas, mas mudanças institucionais sérias têm o poder de aumentar
a representação feminina. Existe um outro contexto também aqui na questão de democracias e sistemas autoritários, né? Por exemplo, nos países árabes, que não vamos entrar nesse contexto agora, mas Ruanda também é outro exemplo disso, que é um país que é praticamente uma ditadura, e Cuba também, né? Então nós vemos também que existem lugares em que o sistema menos democrático ainda aumenta o número de mulheres. Não quer dizer que as mulheres têm o poder executivo, de execução nas lideranças do poder, que isso acontece também na União Soviética, né? Que existia um número maior de mulheres nas áreas legislativas ou nas áreas menores, mas a cadre executiva, o pessoal que faz as decisões, era a maioria homens, né? Mas, de novo, é importante mostrar isso, né? Que mudanças institucionais sérias têm o poder de aumentar a pressão feminina. E, de novo, o Brasil, eu reforço essa questão de mudanças institucionais sérias, né, que realmente tentam aumentar o número de mulheres no legislativo e em outras eleições também. Então vamos falar um pouquinho agora de mulheres no executivo. Então, o histórico de mulheres no executivo aumentou, claro, nos últimos 40, 50 anos, mas é uma coisa menos celebratória, de um certo modo, comparado com essas discussões do legislativo. De acordo com o site Statista, 77 mulheres serviram até hoje, desde os anos 60 até hoje, como chefes de executivo. Normalmente é a presidenta ou a primeira-ministra. Né? Se vamos pensar no número de países hoje em existência, e numa estimativa conservadora de que a cada 5 anos um país elege ou aponta um novo chefe executivo, o número de 77 mulheres no executivo é um número pífio, né? Hoje são menos de 13% de mulheres no cargo, que muitas vezes é o mais poderoso dos países, com mais poder, com mais possibilidade de ações, né? Isso mostra que mesmo com os avanços em várias áreas, incluindo nas eleições para o legislativo, o poder executivo ainda é um espaço masculinizado, masculino e patriarcal. Né? Na América Latina, eu tenho esse mapa aqui, não sei se vai dar para vocês verem direitinho, mas o mapa em vermelho são os países que tiveram pelo menos uma pessoa, uma chefe executiva eleita ou nomeada. Os países em amarelo são 2 chefes executivas e em verde são 3. No verde é o Haiti e não estou vendo, tem um outro país pequeno também, mas o Haiti é o que teve 3 mulheres primeiras-ministras, né? E alguns países, não dá para ver também no mapa estão aqui, mas alguns países do Caribe também teve 2 ou 3 mulheres eleitas. Mas você vê que a maioria foram só uma, né? No caso aqui do Chile eu coloquei, porque a Bachelet foi eleita em 2 vezes separadas, né? Eleita separadamente. Então na América Latina hoje nós só temos uma presidenta, que é a Xiomara Castro de Honduras. E a Cláudia Sheinbaum vai entrar agora, tomar posse em outubro no México. Então teremos 2 em outubro. Por alguns anos não tivemos nenhuma mulher na presidência na região, depois de um período de ganhos nas décadas de 2000 e 2010, incluindo a eleição e a reeleição de Dilma Rousseff aqui no Brasil. E eu coloquei o Brasil em vermelho aqui, mas no caso deveria ter colocado em amarelo também, porque foram 2 eleições, né? A Dilma foi 2 vezes. No meu livro Coautorado com Freira Gelalzai, da Universidade de Virginia Tech, e publicado aqui nos Estados Unidos, nós focamos na importância de uma mulher na presidência com o empoderamento feminino. E enfatizamos o espaço masculino e várias vezes misógino, que é o sistema político brasileiro. Então nós escrevemos um livro sobre o empoderamento feminino no governo Dilma, durante os 6 anos do governo Dilma. Outra área do executivo que hoje temos dados para discutir melhor são os ministérios. Hoje, mulheres representam 25% das lideranças nomeadas para essas posições, um aumento significativo nos últimos 40 anos. Mulheres ainda dominam pastas que focam em questões de gênero e tendem a ser minorias em pastas consideradas masculinas, como defesa e economia. Falei masculinas aqui entre aspas, né? Mas o aumento de pesquisas na área de discussões vindo da academia tem ajudado a desenvolver os argumentos para a maior representação feminina. Inclusive, alguns países agora têm política de paridade. Né? Então, implementando leis ou informalmente, políticas de paridade para ministérios. No Brasil, hoje temos quase 30% de mulheres ministras, mas se retirarmos os últimos 3 governos do PT, os números são vergonhosos. Vale lembrar que Dilma Rousseff nomeou mais mulheres para ministérios do que todos os presidentes juntos antes dela.
inclusive o Lula, né? E que este governo Lula, por mais que tente trazer mulheres, se depara com a complexidade do presidencialismo de coalizão, que dificulta uma tentativa de paridade neste número. Eu queria terminar minha fala aqui mostrando algumas pesquisas que indicam a importância de mulheres na política numa luta contra o fim do mundo. Começando agora, como nós vimos o que vimos na pandemia. A narrativa de líderes mulheres, que líderes mulheres foram peças fundamentais na luta contra o Covid, foi algo que apareceu desde o começo. E a Jacinda Ardern da Nova Zelândia é um dos exemplos mais claros disso, né? As pesquisas sobre o impacto de gênero, do gênero de líderes e sucesso combatendo a pandemia mostram uma situação mais complexa. No âmbito local, Rafael Bruce, do INSPER, e seus coautores mostraram que, no Brasil, cidades com prefeitas tiveram menos mortes e hospitalizações na primeira onda da pandemia, com evidência significativa que o uso de máscaras foi mais robusto nessas cidades. Kendall Funk, estudando casos de prefeitas nos Estados Unidos, mostra como lideranças proativas, políticas de transparência e baseadas na ciência, foco nas comunidades vulneráveis e compartilhamento de melhores práticas foram características encontradas em muitas prefeitas durante a primeira onda. Similarmente, Piscopo e Oak, nas Filipinas, Japão, México e Índia, viram que líderes mulheres confiaram na ciência, coordenaram ações de alcance comunitário e atenderam às necessidades de grupos marginalizados. Nos governos estaduais, Riggs e Catalano viram que, nos Estados Unidos, as governadoras tenderam a agir mais rapidamente e de forma mais agressiva contra a pandemia do que os colegas masculinos, especialmente em relação a políticas sociais. Sergeant Stakovich completam dizendo que, no contexto americano, durante a primeira onda, estados com governadoras tiveram menos mortes do que os estados com governadoras. No âmbito nacional, o debate é mais complexo, principalmente depois de várias ondas onde as políticas iniciais tinham que mudar. Jennifer Piscopo, que faz várias pesquisas sobre questões de mulheres, fez um comentário interessante, de que os países como mulheres nas lideranças tinham uma capacidade de Estado maior, e por isso estariam sendo mais bem-sucedidos contra o Covid, argumentando que o fato de países com capacidade de Estado mais robustas elegerem mulheres não quer necessariamente dizer que as mulheres líderes lideram melhor contra o Covid. Mas em quase todos os atividades aqui, fica claro uma coisa: as mulheres líderes focam mais nas questões sociais e governam com mais empatia, algo que é fundamental quando respondendo a crises, sejam elas de saúde pública, climáticas ou democráticas. Estudos sobre a crise climática também indicam que mais mulheres no poder pode ser mais importante nessa luta. Estudando 100 países entre 97 e 2017, Hannah Solomon mostrou que em países mais ricos, ter mais mulheres na política significava um aumento nas políticas de energia renováveis. Similarmente, Mavisakalian e Taverde veem que em países com mais mulheres na política, tendem a ter políticas climáticas mais robustas, inclusive diminuindo a emissão de carbono nesses países. No contexto da União Europeia, Ramsetter e Habersack viram que, em relação ao meio ambiente, legisladoras e legisladores expressavam preocupações semelhantes. No entanto, as mulheres foram significativamente mais propensas a apoiar legislação ambiental que os homens. Com os problemas relacionados à mudança climática só aumentando, é essencial que continuemos a reivindicar mais vozes no espaço de poder, principalmente vozes que queiram agir contra esse grande problema. Eu adicionei aqui a importância das mulheres na luta pela democracia no mundo todo. Acho importante deixar esse ponto aqui e possamos debater sobre ele nessa discussão que nós teremos hoje, que eu acho que é importante e é visível nos Estados Unidos, é visível no Brasil também e em outros lugares do mundo. Então, vou ficando por aqui. Espero que tenha contribuído para o nosso debate sobre mulheres na política. Quero reiterar no final que o sistema político brasileiro e da maioria dos países ainda é um sistema machista, onde estruturas patriarcais são vistas como neutras, que é um problema seríssimo, e que precisamos continuar lutando por mais mulheres no poder e por mais pessoas de grupos subrepresentados nessas instituições para realmente resolver os problemas de hoje e de amanhã.
E tem aqui também um QR Code e o link também para meu website com mais informações sobre essa apresentação. Vou colocar a transcrição da fala lá, o link também para o YouTube da fala lá e algumas recomendações de leitura. Muito obrigado, espero poder participar com vocês aí. Um abraço.